Olá, estamos aqui com mais um episódio dos Pais Assertivos. Meu nome é Theo Corso, especialista em inteligência emocional e comportamento humano, além de analista comportamental. Comigo está a minha amiga e parceira Cristine Reis. Olá! É um prazer imenso estarmos aqui novamente, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga, terapeuta sistêmica familiar e trabalho como mentora de casais e de famílias. E temos aí esse projeto onde nós trabalhamos juntos, que é o Pais Assertivos, devido a uma paixão que a gente carrega aí, né, Théo? Que é uma paixão em Sim, comum. Na verdade, é um amor aí por famílias, tudo que envolve família, nós gostamos muito. E aí temos aí o Pais Assertivos. sim, e o Pais Assertivos é um treinamento para pais treinarem os seus filhos de uma forma assertiva. E o nosso objetivo com os pais assertivos é facilitar a sua vida enquanto pais, que eu sei que muitas vezes a correria do dia a dia, o nosso trabalho acaba pegando bastante nosso tempo e a gente fica com dificuldade ou com um desafio de treinarmos os nossos filhos. E o Pais Assertivos serve para isso, para ajudar você a treinar o seu filho de uma forma assertiva, para que ele seja um bom adulto, para que ele consiga ser um profissional diferenciado, que ele consiga ser um pai bem colocado, uma mãe bem estabelecida e até um filho realmente assertivo para que ele possa se colocar enquanto adulto. Nosso objetivo, né, Theo, é trazer leveza para essa missão aí tão Nobre, nobre que é a paternidade e a maternidade. sim. E para trazer essa leveza para esse relacionamento e para esse treinamento, nós trouxemos um tema muito bacana, que é criar memórias afetivas com o seu filho. E muitas vezes nós acreditamos que criar memórias afetivas, às vezes você precisa de É uma missão uma impossível. ou muito criativa, ou cada dia você tem que fazer uma coisa diferente para criar memórias afetivas. E na verdade não é bem isso. Nós vamos romper, trazer um novo conceito de memórias afetivas e que você pode fazer isso de uma forma tão leve, tão tranquila, tão segura, que caracteriza tanto a realidade e a cara de vocês, que vocês vão dizer assim: meu Deus, eu não sabia que era tão leve, eu achava que criar memórias afetivas tinha que viajar para Disney, tinha que ir para Caldas Novas, tinha que, Sim. né, Cris? E na verdade, assim, o que a gente quer trazer, né, é trazer um entendimento de como essa missão pode ser leve. Ela Sim, não precisa ser pesada. Quantas vezes nós vemos pais, né, Theo? É muito comum a gente ver mães, na verdade, sim. tão cansadas, E sobrecarregadas. se A sentindo gente tão vê até nas culpadas, redes né? sociais, né, falando da maternidade com tanto peso e ainda assim, né, porque é tão sobrecarregada, se doa tanto e ainda carrega culpa, o que é o pior. Sim, sim, Porque se tem uma coisa que mãe, principalmente, carrega é culpa, sim. É né? De culpa não ter porque feito, ou de ter exagerado, né? Tudo a gente está se cobrando o tempo é, inteiro. é culpa porque tá trabalhando, é culpa porque não tá trabalhando, é culpa porque vai buscar o filho na escola, é culpa porque não foi buscar o filho na escola. Tudo é um motivo para se culpar. E a gente está querendo trazer para vocês um outro conceito, uma outra forma de olhar para tudo isso, uma outra lente. E assim, a primeira dica que eu quero te dar é: pense no seguinte: é possível você ser pai, é possível você ser mãe, sendo quem você é. Nosso objetivo aqui não é te desconfigurar na sua identidade. Muito pelo contrário. Essa missão ela vai se tornar leve se você se permitir ser quem você é. Então você não precisa se comparar, né, Theo, com outros pais. Né? Eu me Exatamente. lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eu às vezes me cobrava, sabe, Theo, porque eu tenho dois meninos. Ah, Sim. a gente não falou pra eles, né? Quem tá nos Assim. assistindo só nesse episódio não sabe. Mas eu sou casada há 23 anos, tenho dois filhos. Matheus tem 20 e Pedro, que vai fazer 15. Então já são aí dois rapazes que eu tenho. Sim, eu sou casada há 29 anos com o Ricardo e tenho o Arthur, de 21, e a Pri, de 25. Então a gente já tem uma caminhadinha aí nessa história, né? Sim. E aí, voltando, né? Como eu estava dizendo, quando os meus filhos eram pequenos, e são dois meninos, quantas vezes, Theo, eu me cobrava de, por exemplo, não ser aquela mãe moleca?
que Aham. jogava bola, sabe? Que fazia essas coisas, soltava pipa. E aquilo, e quando eu me cobrava e pensava em fazer aquilo, aquilo se tornava tão pesado para mim. Tão cansativo. Exatamente. E aí o que que eu fiz? Falei, não, isso não tá legal. Até pela minha paixão por família, a minha intenção, né? Eu sempre fui muito focada nisso, então eu sempre tive muito atenta a isso. E eu observava, falei, não, esse caminho não é uma rota que vai ser saudável para mim. Por que que ela tá falando isso? Porque ela precisava exigir uma habilidade que não é dela. Sim, não é do meu temperamento, não é da minha personalidade, sabe? O máximo que eu fazia quando eu era criança era brincar de pique, gente. Mais nada, sabe? Então, assim, eu não fui aquela menina que gostava dessas coisas, jogar bola, sabe? Em atividades mais radicais até hoje. Não sou uma mulher, na idade que eu tenho hoje, que gosta de esportes radicais. Nada disso não é da minha personalidade. Então, eu comecei a criar com os meus filhos uma comunicação que tinha a ver comigo. Sim. E aí eu me lembro que meus filhos, eles foram para a escola já sabendo pintar ali direitinho, dentro da limitação ali do desenho. Então, eu ensinava eles a pintar, sentava comigo na mesa, ensinava a pintar dentro, ensinei a contornar o desenho. A gente assistia a televisão agarradinho, eu criava aquele momento onde eu trazia uma pipoca, trazia algo diferente, falava, agora a gente vai assistir cinema com a mamãe. Eu lembro que eu criava a pastelaria da mama, sabe? Pizzaria da mama. Aí a gente ia junto para a cozinha para fazer, sabe, a massa de pizza, para fazer alguma coisa, porque isso tinha a ver comigo. Isso era Sim. mais leve. Se eu ficasse querendo ser igual algumas amigas que eu tinha, que fazia sentido para elas, né? Sim. Ser aquela mãe mais moleca. Acho que você foi um pouco assim, né, Sim, Tel? sim. É, então, que fosse para o parque, para quadra, para ficar chutando a bola. Gente, como ia ser pesado para mim essa maternidade. E o que que é interessante a Cris trazer isso? Porque muitas vezes a nossa cobrança é, eu queria ser assim. Não precisa você querer ser assim. Você tem que ser o que sua identidade te deixa à vontade para ser. Porque nós não somos, nós acabamos sendo feridos naquilo que nós não somos compreendidos. Então a gente acaba querendo fazer igual a amiga, a colega, para poder acreditando que só desta forma é a forma correta de ser. Na verdade, não existe fórmula correta de ser. A fórmula correta de ser é a fórmula com que você está leve para fazer. É como você se comunica. E o seu filho, ele vai entender o amor através da sua comunicação e você vai entendendo também um pouquinho a necessidade também mais específica do seu filho de receber o amor. Sim. E a Cris trouxe essa questão do futebol, de bater bola, de correr, de pique-pega, essas coisas. Eu já gostava de fazer isso com o Arthur. O Arthur é um garoto que sempre gostou de bola e eu descia para a quadra para brincar com ele. Ao mesmo tempo, assim como eu descia para a quadra para brincar com o Arthur, eu saía com Priscila para ir no salão, para lavar um cabelo. Ela era muito pequenininha, ela gostava, então eu levava ela para lavar cabelo, para fazer massagem, esse tipo de coisa que é mais feminina. Não que o homem não possa ir no salão, claro que pode, mas o que eu estou querendo trazer é que, como eu tenho um menino e uma menina, eu acabei fazendo coisas que eu gosto, não as coisas, por exemplo, eu não ensinei minha filha a cozinhar, porque essa não é uma habilidade que eu tenho. Quem tem essa memória, quem trouxe essa memória para eles, foi o meu esposo, que gosta de cozinha. Então, isso que a gente está querendo trazer para vocês, que é para você formar, criar uma memória afetiva com seu filho, aquilo que é leve para você. Dentro da sua comunicação, dentro das suas habilidades, né? Sim, Eu me lembro que eu gostava muito, eu criava piquenique na varanda do olha meu que legal. apartamento, sabe? Montava todo aquele cenário e aí a gente conversava. Então, assim, eram coisas mais delicadas, digamos Sim. assim, mas que eu me fazia presente o tempo inteiro. Eu sabia exatamente o que acontecia com os meus filhos na escola, os amigos. Eu fazia parte, a gente falou, acho que no outro episódio, né, que os pais precisam entender que eles são necessários em todas as fases da vida do filho. Sim, sim. E nós precisamos criar uma comunicação específica que tenha a ver com a nossa identidade para ser leve, mas dentro de cada fase. E criar memória em cada fase. Porque às vezes a gente acredita que a gente tem que criar memória só quando o nosso filho é pequeno, quando é bebê, quando é uma criança pequena, ou quando é uma criança ali média, ou no início da fase da adolescência. Ah, virou adolescência, virou adulto, não preciso mais criar memória. Na verdade, não. Na verdade,
todas as fases precisa ser criado muita memória com seu filho. Então, cada fase você vai criar uma memória diferente, mas é muito importante que se crie essas memórias na vida dos nossos filhos, porque é isso que vai fortalecer algumas decisões. Sim. E aí, para te ajudar, você que está nos ouvindo, a entender um pouquinho mais isso que nós estamos querendo dizer, é só você trazer à memória as memórias afetivas que você, como pai, você, como mãe, carrega. Sim, Quantos de nós não lembramos muitas das vezes de um almoço? Eu, por exemplo, lembrava de almoço da minha avó paterna, por exemplo. Ela tinha uma farofinha, gente, que só ela fazia. eu lembro muito da minha avó materna fazendo uns sequilhos. E ela fazia de madrugada e guardava em latas e escondia da gente, porque eram muitos netos. Então, para poder dar só na Sim. hora certa, né? E nós descobríamos o esconderijo, né? E aí de madrugada a gente ia lá catar os sequilhos. Não, e é tão legal isso, Theo, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro dessas memórias de forma com tanto carinho. Minha avó materna já era uma carne assada que ela fazia que só ela sabia fazer. Né? Ela faleceu, todas as duas já são falecidas, e assim, ninguém sabe fazer a carne assada como ela fazia. Então, assim, é uma saudade, uma memória afetiva que eu gostava de ir aos domingos para casa da minha avó, e eu recebia o amor dela através daquele carinho. Ela fazia, não sabia que eu ia, porque sabia que eu gostava, né? E aí é tão legal quando você acessa essas suas memórias quanto pais, que você começa a entender a importância dessas memórias para os seus filhos. E eu Sim. passei a entender tanto essas memórias, Theo, que, por exemplo, a minha mãe, a avó dos meus filhos, ela começou a construir uma comunicação, e como meu marido é militar, viu, gente? Então a gente se mudou muito. E então meus filhos, eles não viveram na mesma cidade que os avós a maior parte dos anos da vida deles. Então, de vez em quando, os meus filhos viravam e falavam assim: "Ah, eu queria tanto o macarrão da vovó, da minha mãe. Tô com uma saudade do biscoitinho da vovó." E aí eu virava pra eles e falava assim: "Pode deixar que a próxima vez que a gente for na vovó, ela vai fazer pra você." Mas eu não fazia. Sim, E sabe por que eu não fazia? porque é Porque uma eu não queria memória tirar esse lugar dela. dela. Eu sei o quanto era importante que eles se sentissem amados pela avó, Sim, que aquele lugar fosse reservado. E aí vai uma dica: você não precisa competir com a sua sogra, com a sua mãe. exatamente. Você pode construir a sua linguagem de comunicação e de amor com seu filho, e cada um desses personagens, a avó materna, a avó paterna, o avô, eles têm um direito e eles são necessários na vida Sim, dos nossos filhos. saudável. Quando você tem Exatamente. a presença dos avós na vida dos seus filhos, isso é muito saudável. Eu falo isso porque assim Tem como pesquisas científicas que sim, falam sobre isso, o quanto as crianças que têm relacionamento e vínculo afetivo com os avós, o quanto são crianças mais felizes e mais saudáveis emocionalmente. sim. E eu falo isso porque, assim como a Cris, eu também não tive os avós dos meus filhos não tiveram os avós por perto, porque eu moro hoje em uma cidade diferente dos meus pais e meu esposo também mora numa cidade diferente dos pais dele. Então, a presença deles é quando ou nós íamos para casa deles ou quando eles vinham. E é neste momento que você, mãe, pai, deixa um pouco seu filho na liberdade de daquele cochicho, daquele carinho, daquele aconchego com a avó e com o avô, criando memórias afetivas, porque depois é tão gostoso a gente relembrar e entender, e essas memórias ajudam tanto nos nossos desafios. Às vezes a gente está passando por um desafio e aí você lembra de uma palavra que sua avó deu, ou numa palavra que seu pai deu, ou num conselho que foi dito e que a gente realmente. A Cris trouxe aqui no episódio anterior falando que pinto. Como é que é? Galinha Pé de galinha não mata pinto. isso de repente é um conselho da avó dela. Então, às vezes, a gente traz à nossa memória conselhos dos nossos pais, dos nossos avós, que são tão importantes até em momentos desafiadores da nossa vida. Sim, e é tão legal que, assim, como nossos filhos já são adolescentes, jovens, né? Os seus já são adultos já, né? Os dois. Você percebe que essa construção, o quanto vale a pena. Sim. Deve ter uns 2 meses a última vinda da minha mãe aqui, né? E o meu filho mais velho tá com 20 e o mais novo vai fazer 15. O meu filho mais novo falou, porque o mais velho não estava em casa, estava estagiando, já está em outra fase da vida. E aí o mais novo que conseguiu usufruir mais desse momento com ela. E aí o mais novo falou alguma coisa, e aí a minha mãe foi para a cozinha e foi fazer o tal biscoitinho que ela faz para eles desde que eles eram pequenos. Olha E que ela legal. fez assim um tabuleiro gigante, sabe? Para colocar num pote maior. E como o meu filho
que já é um adolescente, numa fase diferente de quando era criança, como ele ficou feliz? Ele foi ali ajudar ela a enrolar o biscoitinho. Como ele se sentiu amado por ela fazer algo Que que ele ele gosta. gosta. E olha que legal. E ele foi junto fazer. Então ele criou mais uma memória, Sim, que é a memória daquele dia que eu estava com minha avó na cozinha, ajudando a fazer o biscoitinho. E a nossa proposta aqui é trazer para você, pai e mãe, a criar essas memórias com seus filhos. Em que momento você pode criar essas memórias com seu filho? Todo o tempo. sim. Pode ser desde o café da manhã, desde o acordar até o dormir. Por exemplo, pode falar, Cris. É a dica que a gente pode dar, né, Aham. Theo? É que para construir essas memórias, existem hábitos que você pode construir dentro da sua Sim, família. sim. E esses hábitos são hábitos muito saudáveis, porque quando a gente acaba deixando a nossa família de origem e indo construir a nossa família principal nesse momento, acaba que esses hábitos saudáveis são levados de uma forma muito positiva. Assim como quando a gente não cria essas memórias, os hábitos que não são tão saudáveis vão também. E aí, quando a gente não tem a intencionalidade do treinamento do nosso filho, acaba que ele só leva os hábitos não saudáveis. Mas quando nós somos intencionais, eles acabam levando os hábitos saudáveis e isso é muito bacana para a construção de uma nova família. Então, qual hábito, por exemplo, Cris, a gente pode compartilhar aqui para poder? Assim, um hábito que eu gosto muito, né, Theo? E que hoje em dia se fala muito sobre esse hábito, né? Nas redes sociais, as pessoas falam sobre esse hábito o tempo inteiro. E é um hábito, assim, muito saudável na construção da sua família, que é o quê? O costume, o hábito de vocês comerem à mesa. Ok. Olha só, eu vou. Só uma pausinha. Olha só, comer à mesa. Muitas vezes você pode estar em casa falando: Meu Deus, mas eu saio para trabalhar de manhã cedo, só volto de noite. Como que eu vou ter o hábito de comer à mesa? Ou você pode falar: Ai, mas eu tô aqui em casa, eu tô cuidando da casa, tô limpando, tô gerenciando a funcionária, eu tenho que fazer supermercado, eu tenho muitas coisas para fazer, muitas tarefas. Como que nós vamos ter esse hábito? A gente só vai dar um exemplo de um e vamos conversar bastante sobre ele para que você possa entender que a gente consegue, mesmo com essa dificuldade do dia a dia da nossa vida super rápida, super moderna, super dinâmica, que a gente consegue criar esse hábito. Vamos lá, Cris? Sim. E aí você está querendo dizer sobre comer à mesa, Aham. né? Então, comer à mesa, gente, é algo tão precioso. A mesa, na verdade, ela é importante, ela se faz presente em todos os lugares onde se tem resultado. Então, nós sentamos à mesa. É a mesa que nós fechamos grandes negócios. Sim. A mesa de uma cafeteria, a mesa de um restaurante. A mesa, ela se faz presente o tempo inteiro. É a mesa que nós assinamos contratos. É a mesa que nós decidimos algumas decisões importantes na nossa vida. Sim, E é a mesa também que a gente pode criar comunicação que com se a nossa conecta. família, conexão com a nossa família. Exatamente. E assim, como nós também acreditamos, né, Theo? A gente também não pode deixar de lembrar que era a mesa também que Jesus se reunia com os discípulos E ensinava e ensinava, né? É onde ele corrigia. Então, a mesa é um lugar de conexão, de e comunhão. de uma conexão emocional. A mesa, ela conecta pessoas. Eu tive um grande líder na minha vida, onde ele dizia que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal. Sim. Você pensar na profundidade disso, gente, 1 quilo de sal para você comer Demora. demora. São muitos encontros onde? A mesa. Sim, Ali você conhece, ali você se conecta, né? E esses encontros à mesa com os nossos filhos, né, Theo, não tem preço. sim. E pode ser que você esteja pensando, nossa, mas é tão difícil trazer meu filho para comer à mesa, porque ele come no quarto, ele come jogando videogame, ele come na frente da televisão. E como que eu vou resgatar a mesa para minha casa? Pode ser de uma forma leve, pode ser de uma forma lúdica. E eu quero arriscar mais, Theo. Seu filho espera por isso. Sim, Você só precisa explicar. Nós, pais, temos uma péssima mania. Quando eu falo nós estamos nos incluindo. sim, nós também. Nós queremos muitas das vezes trazer um costume, um hábito, ou mudar algo, trazendo como imposição. Sim, e fugindo da intencionalidade. Sim, então o que a gente precisa trazer é o quê? Uma reflexão. Se você sentar, se até hoje, independente da idade, são adolescentes, são jovens, já são casados
né? Saíram de Sim. casa sem a gente nunca comer à mesa. Sim. O que que eu faço agora? É só você reunir esses filhos e você trazer a importância e o significado que tem de comer à mesa, explicar que gera conexão, que você quer adquirir esse hábito, porque vai trazer benefícios para a estrutura familiar. E que você quer se aprofundar na presença dele. Porque Sim. a mesa, a gente está ali um olhando para o outro. Está realmente tendo não só uma conexão verbal, mas uma conexão emocional também. É uma conexão mais do que só no falar, só a palavra. E assim, a gente fala isso, né, Théo? Aham. Porque muitos podem pensar, eu não vou conseguir, que eles nunca tiveram esse costume. Sim, E nós sabemos, por atender vários pais, o sim. quanto os pais já inseriram esse costume e se surpreenderam de perceber que, na verdade, existia um clamor. Sim. Existia uma necessidade e que todos abraçaram prontamente aquele novo costume, aquele novo hábito na família e usufruíram, acharam legal, se soltaram, conversaram. Alguns tiveram um pouco de dificuldade no início, mas no fundo os pais perceberam que existia uma A necessidade vontade. e a vontade, mas eles não tinham clareza sobre isso. Porque o resultado que se tem de ter esse hábito de comer à mesa com a família é algo que nós ainda, apesar de valorizarmos muito, não conseguimos mensurar. Sim. E você pode estar dizendo assim, mas eu não consigo todas as vezes. Não tem problema. Não tem problema. Até porque tem fases, né, Théo, que a gente não consegue É. mesmo. Quando os meus filhos eram pequenos, eu conseguia fazer essa refeição à mesa quase que todas as refeições. Hoje, um tá com 20, tá trabalhando, tá estudando, tá fazendo estágio, o outro também tem as suas atividades. Então, quando é que a gente consegue, de verdade, reunir novamente esses filhos comigo e com o Anderson, né? Pai, geralmente fim de semana. E pode ser que você fale assim, mas final de semana eu trabalho também. Mas sempre tem e dá quando você tem intencionalidade, quando você entende. Nem que seja para tomar um chazinho, um suquinho antes de dormir. É. 11 horas da noite. Você, quando tem a intencionalidade, quando você entende a importância da mesa na sua vida, na sua casa, na sua família, você acaba criando memórias para que você tenha. Então, por exemplo, você cria oportunidades para que você tenha essa memória à mesa com seus filhos. Então, pode ser que seja um sábado de manhã, pode ser que seja um domingo à noite, pode ser que seja uma pizza no sábado meio-dia ou à noite, pode ser que seja um almoço na segunda-feira, que é o único dia que eu tenho livre. Enfim, quando você tem intencionalidade, você acaba cutucando e cavando esse momento. E o que nós temos para te dizer é te estimular, te encorajar. Se você não tem esse hábito de estar à mesa, a gente te encoraja a você vencer isso e fazer a primeira reunião à mesa, que você já vai sentir que é diferente. E mais do que isso, muitas vezes a gente até tem um hábito de sentar à mesa. Todo mundo senta à mesa. Só que às vezes cada um senta com seu celular, às vezes cada um não come super rápido e não tem intencionalidade de criar conexão. E é sobre isso que eu queria que a Cris contasse um pouco mais. Não demonstra, né, Théo? É não dar valor e a importância que aquele momento tem. Então, talvez você tenha, como a Théo falou, o costume, sim, de comer à mesa. Mas cada um no seu celular, cada um fazendo uma coisa, ou então lendo jornal. Hoje em dia quase ninguém lê jornal, né? Mas fazendo outra coisa, lendo um livro. Ou assistindo a televisão, a TV tá ligada. Exatamente. E qual é a comunicação? Qual é o recado que você, enquanto pai e mãe, dão e passam para os seus filhos quando você senta à mesa, mas dessa forma? Esse valor não tem esse momento não tem importância. Esse momento é um momento como qualquer outro. Só que aquele momento, e vocês vão perceber isso, não sei qual é a fase do seu filho, mas quanto mais os filhos crescem, menos tempo ele tem para nós, porque a vida deles começam a ter muitos compromissos, e a gente acaba não dando importância para aquele momento, e não dar importância para aquele momento significa a sua vida não me interessa. Então, criar esse momento significa, filho, eu quero te ouvir. Filho, eu quero te entender. Eu quero saber o que está acontecendo contigo. Sim, e aí eu quero também falar para você,
pai, para você mãe, que talvez esteja aí nos assistindo e pensando, ai, é tão difícil, elas devem estar falando isso, porque todas as duas devem ter sido educadas e criadas e treinadas pelos pais com todos esses hábitos, né, Théo? E aí Sim. eu quero dizer para você que eu, Cristine, não fui educada com esses hábitos. Porém, quando eu me casei, por isso que eu falo que é uma paixão, né, que a gente tem por família, eu entendi, até por uma dor da minha família de origem, o quanto eu precisava construir uma família mais saudável emocionalmente do que a família que eu tive. Não é desvalorizando a família que eu tive. Meus pais fizeram e deram o que puderam, e eu honro a vida dos dois. Mas eu entendi que, até para honrá-los, eu podia ir além deles. E aí eu Sim. entendi que eu precisava construir alguns hábitos. E assim que eu me casei, eu nem tinha filhos. Eu percebia, olhando as novelas, olhando filmes, eu olhava aquele momento das famílias comendo à mesa e eu achava que, eu sentia que algo diferente, eu não sabia exatamente o que era. Eu sentia que algo diferente existia naquele momento. E que se Sim. eu queria construir uma família feliz, uma família mais feliz do que a que eu tinha de origem, eu precisava trazer esse hábito para mim. E eu Sim. comecei a construir isso. Então é possível, mesmo que você não tenha recebido. Então, mesmo que você não saiba fazer, nós estamos aqui para te ajudar a fazer, a construir esse momento, a entregar para você essa oportunidade de criar intencionalmente essa memória à mesa. Claro que existem várias memórias, a gente está falando da mesa aqui, Sim, mas são muitas que a gente pode criar, mas a gente queria trazer pelo menos uma para que você que esteja nos assistindo consiga já colocar em prática hoje, amanhã, esse final de semana, para que você realmente consiga criar esse momento de mesa mais intencional. Se você já almoça com seus filhos, com seu esposo, com sua família, e almoça só conversando ali sobre a comida, ou às vezes nem conversando sobre nada disso, nós te convidamos a fazer um pouco diferente, a ser intencional, a olhar nos olhos, a entender com quem você está conversando, né, Cris? sim. E aí eu lembrei, Théo, de algo também importante, eu sei que você também já ouviu, que é, mas eu não tenho uma mesa bonita. É, Ou eu não tenho mesa. sim, Ou porque, assim, nas redes sociais hoje, as pessoas se comparam muito, sim. né? Então, muitas das vezes você tá ali acompanhando um amigo nas redes sociais, você tá vendo uma mesa linda, com louças lindas, tudo muito sofisticado. E aí você pode pensar, para eu montar a mesa, Eu vou ter que gastar um dinheiro eu que eu vou não ter que tenho. gastar um dinheiro, e eu não tenho. E aí eu quero falar para você mais uma vez, mesmo depois de entender a importância da mesa, de ter a oportunidade de ter mesas mais sofisticadas na minha vida, mesmo conhecendo e já tendo a oportunidade de ter, eu passei por momentos de baixa, onde eu tive que reduzir e não tive essa mesa. E acredite, o hábito era tão forte que eu coloquei uma mesa daquelas de plástico branca, com 4 cadeiras, num apartamento novinho, no momento que a gente viveu desafiador, mas a mesa, ela já estava implementada dentro da minha família. Então, não importa se você tem uma louça sofisticada, se você tem uma mesa bonita, ou até se você não tem mesa. Quando eu fazia piquenique no chão, na varanda do meu apartamento, eu seguia muito esse princípio da mesa. Sim. Então, se você tem uma mesinha de centro, senta ali. E outra coisa, gente, não impeça que a ausência da mesa tire a ausência do momento. Porque, Exatamente. porque o fato de você não ter uma mesa, ou ter uma mesa de plástico, ou ter uma louça quebrada, ou ter um garfo descombinado com a faca, isso não é importante. O que importa é o momento que você está criando conexão com o seu filho, com a Sim. sua família. Então, se você não tem mesa nenhuma, não tem mesa de centro, a coluna não aguenta sentar no chão, por exemplo, então sente-se no sofá. A família se reúna no sofá, mas desliga a televisão. Exatamente. E cria aquele momento de conexão, olhando De nos olhos. conversas, de perguntar como foi o dia, né? De perguntar como é que você tá. Eu tô sentindo que você tá meio cabisbaixo. Tá acontecendo alguma coisa? Ou seja um momento de leveza, onde seu filho possa dizer: Nossa, os momentos de mesa da minha casa eram muito divertidos, eram muito alegres, era um momento que a gente ria, que a gente contava história, que a gente trazia para nossa memória momentos que a gente passou no nosso De dia. comemoração, Isso, de né? celebração. Então, não deixe de criar o seu momento de mesa porque a sua mesa não é bonita, ou porque você não tem louça, ou porque seus talheres não são combinados. E nada disso é importante. Né, Cris? Sim.
E como a gente precisa finalizar, Sim. né, Theo? A gente precisa se despedir de vocês. Não é bem o que a gente queria, mas a gente precisa. Então a gente precisa finalizar o nosso episódio de hoje. E para isso a gente quer deixar em nossas redes sociais, né, Theo? Sim. E a gente já vai começando deixando as redes sociais dos pais assertivos, que é pais.assertivos, lembrando que assertivos tem 2 S, então pais.assertivos, e a minha rede social é @corso, CORSO, Corso Theo, THEO, e o WhatsApp é 61991972778. Muito bom. E a minha rede social é Cristine com I B Reis, @Cristine com I B Reis, é o meu Instagram. Meu WhatsApp é 61996514321. Nós temos aí várias possibilidades, né, Theo, de Sim. treinamento, várias possibilidades de ajuda para você, pai, que está se sentindo confuso, está se sentindo perdido, ou que não está se sentindo assim, mas sabe que pode ainda mais. Sim, que pode melhorar ainda mais sua relação, que pode ser muito mais intencional do que o que você já está sendo. Sim. Nos- Então é só você nos procurar, entrar em contato, nós teremos maior prazer em falar com você. E até o próximo episódio. Um grande beijo, até a próxima! Tchau!